Aproveitar que a Marinélia conhece bem o Sistema Municipal de Saúde para abordar algo que eu imagino que seja de extrema importância. Quando a gente fala da área urbana, a gente percebe que há, sim, um reforço nesse atendimento. Mas me chama a atenção a zona rural e ribeirinha de Manaus. E aí eu vou destacar aqui algumas comunidades: Nova Canaã, quilômetro 42, rodovia BR-174, Tarumã-Mirim, no quilômetro 21, ali no ramal do Pau Rosa. Vou colocar a área ribeirinha aqui: Livramento, Agrovila, Julião, Nossa Senhora de Fátima, Jaraqui, mais em cima, ali na margem esquerda do Rio Negro. Como é que vocês têm feito para atender essas unidades em um momento tão importante como esse? No caso das nossas unidades que ficam na zona rural, seja terrestre ou fluvial, elas estão mantendo as viagens, ou seja, as viagens ordinárias, né, que se faz com a nossa unidade fluvial, que vai com toda a equipe, ela permanece. Essas equipes, elas são testadas antes de iniciar a viagem. Isso é importante salientar, porque nós não podemos ter o risco ali, um ambiente confinado. Ele tem uma dinâmica diferente das nossas outras unidades terrestres, que a equipe se desloca, vai num dia e volta no mesmo dia. Então, é totalmente diferente a questão do fluvial. E mais, em relação à equipe, também foram colocadas pessoas desse chamamento que vão também fazer parte da questão do distrito rural, porque assim como lá, os outros locais também temos pessoas adoecidas e que também tiveram que se afastar. Mas nós temos um diferencial na zona rural, exemplo da vacina, né? Quando nós vamos é casa a casa, não é como aqui na cidade que a pessoa tem que se deslocar para o local. É uma dinâmica realmente diferente, principalmente a questão do fluvial. Ou seja, nós vamos buscar aquelas pessoas que estão nos locais mais distantes, que para nós da saúde, ela é a mais vulnerável e ela que precisa ser vacinada. Então nós temos sim esse cuidado muito grande e é uma população que responde. Ela realmente tem um poder de mobilização, então nós temos uma excelente resposta nesses locais porque tem toda uma integração daquela comunidade. Marinélia, acompanhando a reportagem, acompanhando também os outros dias, né, de vacinação para o público infantil, parece que as crianças elas estão realmente buscando a vacina. Obviamente, os pais estão levando as crianças muito mais, né? Parece que essa adesão está sendo muito maior. É com muita alegria que eu posso lhe dizer que sim, a adesão é maior, inclusive até nos próprios adolescentes, diferente dos adultos. Eu estive nos postos de vacinação também e eles que faziam os pais os levarem. Então, quando chegava lá, não, eu pedi para o meu pai vir me trazer. Então, isso é importante, saber que essa nova geração vê a importância e que os pais das crianças menores estão vendo essa importância e que levam as crianças, né? Isso é extremamente, assim, eu fico muito feliz com essas imagens. A gente estava comentando ontem isso, né, Dante? Você falou, imagina para uma criança o que significa, o que representa a vacina. Porque quando a pandemia começou, muitos eram o quê? Há 2 anos. 2 anos na nossa faixa etária, que acaba que não faz tanta diferença, né? Mas para uma criança de 9 anos, para uma criança de 11, uma criança de 7 com 9, ela já tem uma cabeça diferente, ela sente parte de um processo, né, que está acontecendo e se sente até um agente dessa mudança, desses novos tempos. Que vira uma festa, né? A gente está mostrando a meninada aí, leva a fantasia do herói preferido, chega lá cheio de marra, mostra o braço mesmo, apresenta ali e a vacinação avança, né? Na verdade, é um momento histórico. Todos querem fazer um registro da vacina. E isso, quando nós éramos crianças, não tinha essa questão, eu vou registrar a minha vacina. E agora, se você perguntar, a maioria das pessoas tem no seu celular a sua foto de quando recebeu a vacina. Mesmo os adultos e principalmente as crianças. Eu tenho todas aqui, tá tudo guardadinho. Agora, deixa eu te perguntar, Marinélia, uma coisa, a gente vinha falando, né, sobre essa dificuldade desses profissionais de saúde. Será que se a gente não tivesse enfrentando tanto negacionismo, que a gente infelizmente é um inimigo na hora desse combate aí à pandemia, será que as dificuldades na linha de frente entre os enfermeiros, médicos, farmacêuticos, técnicos, enfim, será que elas seriam menores, né, se a gente tivesse uma população ainda mais consciente, né, do perigo e do problema que a gente está enfrentando? Na verdade, a Covid, ela trouxe um excesso de informação à nossa população. No primeiro ano da pandemia, nós tínhamos vídeos de toda e qualquer pessoa que queria se pronunciar, né, a respeito da vacina, né? Imediatamente, muitas pessoas se tornaram especialistas em vacina, pessoas que nunca nem trabalharam, não sabem nem o processo como que se dava, e nós vimos pessoas dizendo que eram especialistas em vacina,
e dando opiniões. Opinião todos nós podemos ter, mas o que nós temos que pensar e analisar são as verdades, o que é cientificamente comprovado e o que não é. E com certeza o excesso de informação já é um fake news. Isso já deixa a cabeça de um pai, imagine, um pai com uma criança de 6 anos. Ele ouve tanta coisa que ele tem que estar muito bem orientado para entender que realmente é o momento dele levar o filho dele para vacinar. Sim. Então é isso que nós temos que ter muito cuidado quando recebemos e quando passamos uma informação. Interessante você destacar isso, porque não é novo. Nós enfrentamos isso em relação à vacina do HPV há algum tempo atrás. Sim, né? Verdade. Quando ela chegou, houve muita polêmica, os pais ali também com muita resistência a respeito, mas a gente já vai começar a colher frutos em breve em relação a isso, com a diminuição dos casos de câncer de colo de útero. Né? Uma resistência social também, religiosa, né? E havia todo aquele debate muito grande de como mãe, eu tenho um menino de 10 anos e realmente esse excesso de informações em relação à vacina deixou muitos amigos meus, eu inclusive, extremamente preocupados. Meu Deus, chegou a hora do meu filho se vacinar. E agora? O que fazer? Devo ou não devo conversar com o médico e tudo mais? Então, toda aquela situação, com certeza, deixou muitos pais analisando bastante. Eu conheço muitos pais que têm uma sensação seguinte: ele se vacinou sem pensar, fez campanha, postou fotos se vacinando, inclusive. Mas na hora de chegar o filho, pergunta, vai consultar alguém, pergunta para um amigo. Às vezes pergunta até para a gente, jornalista mesmo, porque a gente está acompanhando. E aí, mas o que é? É seguro mesmo? Está tranquilo? Porque é exatamente isso. Chega tanta, eu vou usar entre aspas, informação, porque muitas vezes é desinformação, é outro tipo de coisa, né? Que acaba gerando essa insegurança. Parece que eu não sou pai ainda, os meninos são, aqui Amaral, Nayandra, eles devem ter esse sentimento muito mais do que eu. Parece que quando é com a gente está tudo bem. Mas se for em relação ao filho, eu fico mais preocupado do que se fosse comigo. Isso. Eu vejo muito pai com esse tipo de sentimento. Eu vou ter muito mais cuidado, eu vou ter muito mais zelo, isso é natural, o sentimento, né, nosso de pai e mãe. Agora, realmente, a questão do excesso, esse excesso de informação, por isso que eu sempre informo quando as pessoas perguntam, né, quando tem alguma pergunta sobre isso. Se você tem dúvida numa informação, procure um site oficial, procure um site realmente confiável, da OPAS, ele dá boas informações, o site da Secretaria ele tem informações sobre a vacina, então é importante sempre procurar informações fidedignas, realmente científicas, e não acreditar naquele grupo de WhatsApp da família que muitas vezes, enfim, gera e rola uma informação que não é muito aceitável e às vezes não é verdadeira.